aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Trago hoje uma entrevista que Monsenhor Carlo Maria Viganò deu ao abade Claude Barthes e que foi publicado na Res Nouvelle, uma revista francesa, no dia 14 de junho de 2021. Começa com uma introdução do abade Claude Barthes, que diz o seguinte: Monsenhor Carlo Maria Viganò, que foi núncio apostólico nos Estados Unidos, ficou conhecido por suas vigorosas críticas ao pontificado bergogliano e depois pelo desenvolvimento de uma reflexão crítica, não menos forte, sobre o Concílio Vaticano II. Ele respondeu com prazer nossas perguntas sobre o tema da nova liturgia, de uma forma um tanto inquietante, também para nós, pois ele ataca aqui um processo de reforma da reforma que nós defendemos. Estamos muito felizes em oferecer aos nossos leitores essa intervenção com a finalidade de alimentar o debate e a reflexão. Pergunta do entrevistador, do abade Claude Barthes. Monsenhor, Vossa Excelência chegou a falar de ações revolucionárias a propósito da confecção da nova liturgia depois do Concílio Vaticano II. Poderia esclarecer seu pensamento? Resposta de Monsenhor Viganò. Antes de tudo, é preciso ficar muito claro que o Concílio Vaticano II foi concebido como um evento revolucionário em si mesmo. Evidentemente, não estou me referindo às boas intenções daqueles que colaboraram na elaboração dos esquemas preparatórios. Estou falando dos inovadores que rejeitaram esses esquemas, assim como a condenação do comunismo que o concílio deveria ter pronunciado como desejado pela maior parte do episcopado mundial. Agora, se o Vaticano II foi um ato revolucionário, tanto pela forma como foi conduzido, como pelos documentos que promulgou, é lógico e lícito pensar que até sua liturgia sofre dessa abordagem ideológica, especialmente tendo em conta que constitui o principal meio de catequizar os fiéis e o clero. Não é por acaso que Lutero e os outros hereges protestantes e anglicanos se debruçaram sobre a liturgia como o principal método de propagação de seus erros entre os fiéis. Dito isto, encontramos igualmente a confirmação de nossa legítima suspeita ao examinar quem eram os arquitetos daquela liturgia. Prelados muitas vezes sob suspeita de pertencer à maçonaria, conhecidos progressistas que já com o movimento litúrgico dos anos 20 e 30 haviam começado a insinuar ideias mais que discutíveis e a difundir práticas influenciadas pelo arqueologismo e que foram condenadas mais tarde por Pio XII na encíclica Mediator Dei. O altar versus populum, dirigido para o povo, não foi uma invenção do Vaticano II, mas dos liturgistas que o tornaram praticamente obrigatório no concílio, depois de tê-lo introduzido décadas antes como uma exceção sob o pretexto de um suposto retorno à antiguidade. O mesmo pode ser dito da chamada casula gótica nas formas que antecederam o concílio, especialmente na França, que se tornou aquela espécie de poncho que nos foi vendido depois do concílio como uma recuperação da forma original e que é uma falsificação tanto histórica quanto litúrgica. Com estes exemplos, quero mostrar que muito antes do Vaticano II havia forças revolucionárias infiltradas na Igreja, prontas para tornar definitivas essas inovações introduzidas ad experimentum e que tinham se tornado habituais, especialmente nos países historicamente menos inclinados a adaptar-se a romanitas. Uma vez entendido que a liturgia é a expressão de uma abordagem doutrinária específica, que tornou-se igualmente ideológica com o Novus Ordo, e que os liturgistas que a conceberam estavam impregnados dela, devemos analisar o corpus liturgicum conciliar para encontrar a confirmação de seu caráter revolucionário. Além dos textos e rubricas cerimoniais, o que torna o rito reformado claramente revolucionário é o fato de que tornou-se maleável em função do celebrante e da comunidade, sobre a base de uma adaptabilidade completamente desconhecida para a mens litúrgica romana, para a mente litúrgica romana. O caráter arbitrário das inovações é parte integrante da liturgia reformada,
cujos livros, a começar pelo Missale Romanum de Paulo VI, são concebidos como um rascunho, um esboço, uma tela à mercê de atores mais ou menos talentosos em busca da aprovação do público. Os aplausos dos fiéis, embora introduzidos de forma abusiva, precisamente com o Novus Ordo, constituem a expressão de um consenso que é um elemento essencial do rito que se tornou um espetáculo. Além disso, nas sociedades antigas, o teatro sempre teve uma conotação litúrgica, e é significativo que a Igreja Conciliar tenha querido desenterrar essa visão pagã, invertendo-a, ou seja, dando uma conotação teatral ao rito litúrgico. Quem pensa que a editio típica em língua latina corresponde ao rito que deveria ter sido celebrado depois do concílio, peca por ingenuidade e por ignorância. Naquele livro litúrgico, nada foi concebido para ser realmente destinado ao uso cotidiano dos padres, a começar pela deplorável apresentação, claramente negligenciada precisamente por causa da ideia de que praticamente ninguém jamais celebraria o Novus Ordo em latim. As próprias cerimônias papais, nas quais o Missale Romanum de Paulo VI foi utilizado, derrogaram as rubricas, introduzindo leituras em língua vernácula, cerimônias não previstas, funções reservadas aos clérigos, desempenhadas por leigos e até mesmo por mulheres. Em minha opinião, esses elementos confirmam a alma revolucionária do concílio e do rito que nele se inspira. Pergunta do abade Claude Barthes. A reforma litúrgica, que começou em 1964 e que produziu um novo missal em 1969, pode parecer mais radical do que seu programa, a Constituição Sacrosanctum Concilium. Vossa Excelência acha que o Concilium do bispo Bonini traiu o Vaticano II, como alguns dizem, ou que o desenvolveu, como dizem outros? Resposta de Monsenhor Vigano. Monsenhor Annibale Bonini esteve entre os colaboradores na elaboração do Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus, promulgado durante o pontificado de Pio XII. As graves deformações do novo missal estão contidas in nuce no rito da Semana Santa, demonstrando que o plano de demolição já havia começado. Portanto, não há traição ao concílio, tanto que nenhum de seus criadores jamais considerou a reforma litúrgica inconsistente com a mens do Sacrosanctum Concilium. Um estudo cuidadoso da gênese do Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus permite compreender que as exigências dos inovadores foram acolhidas apenas em parte, mas foram novamente propostas com o Novus Ordo Montiniano, isto é, de Paulo VI. Contudo, é preciso reiterar com clareza que, ao contrário de todos os concílios ecumênicos, este concílio usou deliberadamente a própria autoridade para sancionar uma traição sistemática à fé e à moral, perseguido por via pastoral, disciplinar e litúrgica. Os missais de transição entre as rubricas de 1962 e a edício típica de 1970 e a imediatamente seguinte, a edício típica altera de 1975, mostram como eles procederam dando pequenos passos, acostumando o clero e os fiéis à provisoriedade do rito, à contínua inovação, à perda progressiva de tantos elementos que inicialmente aproximaram o Novus Ordo do último Missale Romanum de João 23. Estou pensando, por exemplo, na recitação submissa voce, em voz baixa, do cânone romano em latim, com seu ofertório sacrificial, e o Veni Santificador, que no decorrer das adaptações levou à recitação em voz alta com o ofertório talmúdico e a supressão da invocação do Espírito Santo. Aqueles que prepararam os documentos do concílio para serem aprovados pelos padres conciliares agiram com o mesmo dolo que os redatores da reforma litúrgica adotaram, sabendo que estes interpretariam de modo católico textos equivocados, enquanto que aqueles que os divulgariam e utilizariam os interpretariam em todos os sentidos, menos no católico. Na verdade, este conceito encontra confirmação na prática de todos os dias. Alguma vez você já viu um padre celebrar o Novus Ordo com o altar voltado para o Oriente, inteiramente em latim, vestido com a pianeta romana e dando a comunhão de joelhos na balaustrada do altar, sem que isso suscite a ira do ordinário, do bispo e de seus confrades, embora, a rigor, essa forma de celebrar fosse perfeitamente legítima?
Aqueles que tentaram, certamente de boa fé, foram tratados pior do que aqueles que habitualmente celebram a missa tridentina. Isto demonstra que aquela continuidade esperada na hermenêutica do concílio não existe e que a ruptura com a igreja pré-conciliar é a norma a qual se deve conformar, por mais que lhes doa aos conservadores. Finalmente, eu gostaria de ressaltar que esta consciência da incompatibilidade doutrinária do rito antigo com a ideologia do Vaticano II é reivindicada por autodenominados teólogos e intelectuais progressistas, para os quais pode-se até tolerar a forma extraordinária do rito, desde que não se adote toda a estrutura teológica que ele implica. É por isso que a liturgia das comunidades do Summorum Pontificum é tolerada, desde que na pregação e na catequese se tenha o cuidado de não criticar o Vaticano II ou a nova missa. Pergunta do abade Claude Barth. Entre as críticas que frequentemente se faz ao Novus Ordo Missae, qual parece-lhe a mais relevante? Resposta de Monsenhor Vigano. A crítica que tem mais fundamento reside em ter querido inventar uma liturgia para seu próprio uso e consumo, abandonando o rito bimilenar nascido com os apóstolos e harmoniosamente desenvolvido ao longo dos séculos. A liturgia reformada, como qualquer estudioso competente bem sabe, é o fruto de um compromisso ideológico entre a lex orandi católica e as exigências heréticas dos protestantes e luteranos. Assim como a fé da Igreja se expressa no culto público, era indispensável que a liturgia se adequasse ao novo modo de crer, enfraquecendo ou negando aquelas verdades consideradas incômodas para a busca do diálogo ecumênico. Uma reforma que simplesmente quisesse podar alguns ritos que as sensibilidades modernas não sabiam mais compreender, poderia ter tranquilamente evitado repetir servilmente o que fez Lutero na época da pseudo-reforma e Cranmer após o cisma anglicano. O simples fato de ter feito suas as inovações com as quais os hereges refutaram alguns pontos do dogma católico é uma demonstração inquestionável da subordinação dos pastores ao consenso daqueles fora da igreja, em detrimento do rebanho que o Senhor lhes confiou. Imagine o que um dos mártires do calvinismo ou da fúria do rei James teria pensado ao ver papas, cardeais e bispos usando uma mesa em vez do altar que lhes custou a vida. E que respeito um herege pode ter pela odiada Babilônia romana, que é toda apanhada, imitando desajeitadamente o que os reformados tinham feito 4 séculos antes, talvez de modo mais decoroso. Não esqueçamos que as heresias litúrgicas de Lutero foram transmitidas pelos corais de Bach, enquanto as celebrações da Igreja Conciliar são acompanhadas por composições de uma feiura inaudita. A rendição litúrgica revelou uma rendição doutrinária, humilhando a Santa Igreja a partir de uma mera ânsia de agradar a mentalidade do mundo. Pergunta do entrevistador. Como explicar o fracasso de Bento XVI, do cardeal Sará e de outros defensores de um progressivo retorno litúrgico através da celebração ad oriente, a reintrodução das orações do ofertório, a distribuição da comunhão na boca? Resposta de Monsenhor Vigano. Se um funcionário do Vaticano desse ordens para decorar a Sala Nervi com estuques e afrescos, substituindo a horrível escultura da ressurreição que está ali com uma perspectiva barroca, ele seria considerado um excêntrico, especialmente quando a Basílica de São Pedro está a poucos passos de distância. A mesma coisa, em minha opinião, se aplica às tentativas de tornar a liturgia reformada apresentável com operações de maquiagem objetivamente inúteis. De que adianta celebrar o Novus Ordo na direção leste, mudando o ofertório e dando a comunhão na boca, quando há a missa tridentina, que já o prevê e desde sempre? Este retorno litúrgico parte das mesmas suposições errôneas que animaram a reforma conciliar. Modificar à vontade a liturgia, ora distorcendo o venerável rito antigo num sentido moderno, ora embelezando o rito reformado para fazê-lo parecer o que ele não é e não quer ser. No primeiro caso, estaríamos forçando uma rainha a usar tamancos e um vestido de trapos. No segundo, teríamos o plebeu usando uma tiara real sobre um penteado desgrenhado ou sentado em um trono com um chapéu de palha.
Creio que por trás dessas tentativas, aparentemente movidas por piedosas intenções, está um fato que nenhum desses prelados ousa confessar: o fracasso do concílio e ainda mais de sua liturgia. Voltar ao rito antigo, arquivando definitivamente a miséria do Novus Ordo, exigiria uma grande humildade, porque aqueles que hoje gostariam de salvá-lo do naufrágio, ontem estavam entre os mais entusiastas defensores da reforma litúrgica e com ela do Vaticano II. Eu me pergunto, se Paulo VI não teve nenhum problema em abolir temerariamente a liturgia tridentina de um dia para o outro, substituindo-a por trechos do Book of Common Prayer, livro de oração comum de Cranmer, e impôs esse novo rito, apesar dos protestos de clérigos e leigos, por que razão devemos hoje usar de mais consideração para restaurar o rito romano antigo ao seu lugar de honra, proibindo a celebração do Novus Ordo? Por que tanta delicadeza de espírito hoje e tanta fúria iconoclasta impiedosa ontem? E por que essa operação de cirurgia estética, se não para manter unidos os últimos europeus conciliares, dando-lhe a aparência do que não queria ser? O próximo Papa terá que restaurar todos os livros litúrgicos anteriores à Reforma Conciliar e banir das igrejas católicas sua indecorosa paródia, na realização da qual colaboraram modernistas famosos e hereges. Pergunta do entrevistador. O Papa Francisco, em uma entrevista concedida em 2013 aos periódicos jesuítas, mencionou a reforma litúrgica como um fruto exemplar do concílio. Abre aspas. O Vaticano II foi uma reinterpretação do Evangelho à luz da cultura contemporânea. Fecha aspas. No entanto, o Papa Bergoglio faz favores para a Fraternidade São Pio X. Vossa Excelência acha que ele está interessado no problema litúrgico? Resposta de Monsenhor Viganò. Não creio que Bergoglio tenha qualquer interesse na liturgia tout court, e a fortiori na liturgia tridentina, que lhe é estranha e mal vista, tanto como seja o que for que mesmo remotamente se assemelhe a qualquer coisa católica. A sua é uma abordagem política. Ele tolera as comunidades Ecclesia Dei porque elas mantêm os conservadores longe das paróquias e, ao mesmo tempo, mantêm o controle sobre elas, forçando-as a limitar a própria discordância apenas ao nível litúrgico, ao mesmo tempo em que garante sua fidelidade à ideologia conciliar. Com relação à sociedade de São Pio X, estamos assistindo a uma operação mais sutil. Bergoglio mantém relações de boa vizinhança e, embora reconhecendo certas prerrogativas a seus superiores, demonstrando que os considera membros vivos da Igreja, por outro lado, ele pode querer trocar sua completa regularização canônica por uma aceitação do magistério conciliar. É evidente que se trata de uma armadilha insidiosa. Uma vez assinado um acordo com a Santa Sé, a independência de que a fraternidade goza, em virtude de sua posição de não total regularidade, se perderia, e com esta também sua independência econômica. Não esqueçamos que a fraternidade tem bens e recursos que garantem o sustento e a assistência previdenciária para seus membros. Em um momento de gravíssima crise financeira no Vaticano, esses bens são certamente tentadores para muitos, como vimos em outros casos, a começar pelos franciscanos da Imaculada e pela perseguição ao padre Manelli. Pergunta do entrevistador. Vossa Excelência acha que o status protetor, dependência da Congregação da Fé e não da Congregação dos Religiosos, desejado por Joseph Ratzinger antes e depois de sua ascensão ao pontificado, para as sociedades de vida apostólica que praticam a missa tradicional, está hoje em perigo? Resposta de Monsenhor Viganò. A posição canônica das comunidades Ecclesia Dei sempre esteve em risco. Sua sobrevivência está ligada à sua aceitação, pelo menos implícita, da doutrina conciliar e da reforma litúrgica. Aqueles que não se adequam, criticando o Vaticano II, ou recusando-se a celebrar ou a assistir ao rito reformado, colocam-se ipso facto na posição de serem expulsos. Os próprios superiores dessas sociedades de vida apostólica acabam sendo os supervisores de seus próprios clérigos, que são fortemente aconselhados a abster-se de críticas e a dar, de tempos em tempos, sinais tangíveis de alinhamento, por exemplo, participando de serviços na chamada forma ordinária. Paradoxalmente, em questões doutrinárias, um pároco diocesano tem mais liberdade de expressão do que um membro de um desses institutos. Deve-se dizer que, na mentalidade daqueles que hoje detêm o poder no Vaticano, as excentricidades litúrgicas de algumas comunidades, longe de encorajar a redescoberta do rito tradicional, dão-lhe um aspecto elitista e o confinam ao pequeno mundo antigo,
ao qual os defensores da Igreja bergogliana têm todo o interesse em relegá-lo. Tornar normal a celebração da missa católica, segundo os ditames do motu proprio Summorum Pontificum, sem reservas litúrgicas e espaços dedicados, daria a impressão de que é realmente possível a qualquer fiel assistir à missa sem qualquer outro título de pertença senão o de ser católico. Pelo contrário, este castelo burocrático kafkiano força todos os conservadores a um recinto, obrigando-os a seguir as regras do confinamento e a não exigir nada mais do que aquilo que a graça soberana lhes concede, quase sempre com a oposição mal disfarçada do bispo diocesano. Hoje, a ação de Bergoglio está manifestamente descoberta. A última encíclica teoriza doutrinas heterodoxas e uma escandalosa subserviência à ideologia dominante, profundamente anticatólica e anti-humana. Nesta ótica, as questões sobre a sensibilidade litúrgica deste ou daquele instituto me parecem francamente insignificantes. Não porque a liturgia não seja importante, mas porque uma vez que se está disposto a calar no plano doutrinário, as complexas cerimônias do pontifical acabam sendo reduzidas a uma manifestação estética que não representa nenhum perigo real para o círculo mágico de Santa Marta. Pergunta do entrevistador. A proibição das missas privadas em São Pedro, a inspeção de 3 dias da Congregação para o Culto Divino por parte do arcebispo Maniago e o fato de a Constituição sobre a reforma da Cúria, Predicate Evangelium, leve aparentemente a um reforço dos poderes de controle do culto divino, fazem temer uma nova reafirmação da reforma? Ou Vossa Excelência acha que Francisco não se ocupa do problema litúrgico? Resposta de Monsenhor Vigano. A proibição de celebrar missas particulares em São Pedro, apesar do protesto coral de muitos fiéis e de alguns prelados, contra um verdadeiro abuso por parte da Secretaria de Estado, continua em vigor como um escândalo sem precedentes. Constitui um balão de ensaio com o qual testar o terreno e estudar as reações dos prelados, do clero e dos leigos, que por ora se limitam à mera e muito composta deploração verbal, em alguns casos constrangedora. Como já tive a ocasião de afirmar, acredito que esta proibição nada mais é do que uma tentativa de dar aparência jurídica a uma prática estabelecida e universal, o que também confirma o erro doutrinário que lhe está subjacente, ou seja, o primado da dimensão comunitária da Eucaristia, entendida como um banquete de convívio em detrimento do santo sacrifício da missa, celebrada em particular. Mas aqui estamos tocando o Vaticano II, que nenhum dos cardeais que se pronunciaram sobre a proibição das missas em São Pedro ousa questionar, ao mínimo, embora esteja claramente na origem da proibição ilegítima da Secretaria de Estado. No que concerne aos poderes de controle da Congregação para o Culto Divino, também poderiam ser considerados em si mesmos num sentido positivo, já que os assuntos litúrgicos são estritamente da responsabilidade da Santa Sé. Mas estaríamos pecando de ingenuidade e de falta de previsão se não levássemos em conta o fato de que qualquer norma promulgada pelos inovadores será usada por eles para atingir fins não confessados, muitas vezes opostos aos declarados.